Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O Pacto. João era um homem trabalhador e honesto que vivia uma vida simples, morava de aluguel em uma casa de madeira muito antiga. Ele estava cansado de sua vida miserável, pois trabalhava muito e o dinheiro que ganhava mal dava para sobreviver. Ele sabia que sua família no passado era muito rica e possuíam diversos imóveis valiosos naquela região, mas com o súbito desaparecimento de seu pai ainda em sua juventude, sua família foi envolta em dívidas e eventos misteriosos que culminaram em sua falência. Em uma sexta-feira à noite, enquanto voltava para casa, parou sua bicicleta próximo a uma grande pedra, sentou-se e refletiu: como seria incrível sua vida se tivesse muito dinheiro. Pensou em todas as coisas que poderia comprar, as viagens que faria pelo mundo e todos os lugares que poderia conhecer. Neste mesmo instante, já cansado e estressado com a sua real situação, gritou aos quatro ventos: eu daria tudo para ter riqueza. Após seu breve surto de cólera, sacudiu a poeira de suas vestes e seguiu com sua bicicleta em direção ao seu humilde casebre. No dia seguinte, ele foi abordado por um simpático idoso em seu portão que dizia ser um antigo morador daquela casa. Conversaram um pouco até que o senhor pediu por um copo de água. João não lhe negaria um copo de água e atendeu o homem de boa vontade. Após tomar o último gole, com um sorriso no rosto, o idoso pediu para que João cavasse um buraco ao lado da enorme figueira, plantada no quintal da casa. Pois se o fizesse, teria uma grande surpresa. Inicialmente, João pensou que se tratava de uma brincadeira e não deu muita importância ao pedido, mas naquela noite, ele teve um sonho estranhamente real envolvendo o idoso e a figueira, acordando assustado como se estivesse em queda livre. João acordou no dia seguinte com a estranha sensação de que precisava cavar ao lado da figueira, onde o velho homem havia indicado. Motivado pela curiosidade, ele foi até o quintal e começou a escavação. Já estava praticamente desistindo e se sentindo um trouxa por ter feito aquilo, foi quando então a pá bateu em algo sólido. Inicialmente pensou ser uma pedra, mas ao limpar em volta ele percebeu que se tratava de uma caixa de metal. Ainda incrédulo, ele puxou ela para fora e ao abrir, quase caiu de costas. Ela estava cheia de ouro, joias e pedras preciosas. Ele ficou emocionado com a descoberta, nem podia acreditar no que seus olhos viam. Assim que conseguiu se acalmar, foi correndo até a casa de seu irmão contar a novidade. Paulo era seu irmão mais velho, com um pouco mais de experiência de vida, o aconselhou a permanecer na mesma casa, para não levantar suspeitas e não contar o fato a mais ninguém, até que pudessem trocar todo o tesouro por dinheiro. O irmão ainda sugeriu a João que guardasse a caixa em seu porão. Temendo que mais alguém descobrisse a fortuna, resolveu enterrar a caixa, não em seu porão como seu irmão havia recomendado, mas sim, a 200 metros adentro da mata que circundava a propriedade, e por uma questão de segurança, disse a seu irmão que havia colocado a caixa no porão da sua casa como anteriormente combinado. Seu irmão era uma pessoa de má índole, era extremamente ganancioso e egoísta, não suportando a ideia de que João ficaria rico, contratou 2 pessoas para tirar sua vida, pois desta forma, como ninguém mais sabia a localização do tesouro, ficaria com toda a fortuna para si. Uma semana após a descoberta, enquanto saía de um bar próximo à sua casa, João foi surpreendido por seus agressores. Eles o colocaram no porta-malas de um carro e dirigiram para um local remoto da cidade. Ao chegar no local, desferiram 2 facadas em seu abdômen. Acreditando que ele estava morto, atearam fogo em seu corpo e o jogaram barranco abaixo. Mas, contra todas as probabilidades, João ainda estava vivo. Para sua sorte, o fogo foi apagando aos poucos enquanto seu corpo rolava na ribanceira que foi jogado. Quando finalmente acordou do desmaio, ele estava totalmente desfigurado, perdido em meio a uma mata fechada e ainda sem entender como havia chegado ali. Seu corpo e rosto estavam seriamente queimados, e o ferimento causado pelas 2 facadas causava-lhe um misto de dor, pavor e pânico.
Ele lutou pela sobrevivência por longos 2 dias, sem remédio que atenuasse as dores intensas que sentia em seu corpo devido às queimaduras. Ele sabia que seu fim era certo. Contudo, quando estava praticamente esgotado para continuar sua luta, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao acordar pela manhã no terceiro dia, ele notou que estava sem dor alguma. Atrelado a isso, seu corpo começou magicamente a se regenerar, causando-lhe espanto e horror. Então, novamente teve uma visão com o mesmo senhor que o havia pedido para cavar à beira da figueira. Desta vez o idoso estava com aparência mais jovial e ria descontroladamente de João. Pensando um pouco mais sobre o acontecido, e os sonhos que teve um dia antes de cavar na base da figueira, ele começou a juntar as peças e descobriu que havia se envolvido em um pacto satânico com o idoso, provavelmente ao tocar a caixa com o tesouro. Apreensão e medo no meio da floresta eram sentimentos frequentes em seu dia a dia. Não sentia mais dor nem fome. A cada nova visão ou sonho sinistro, o horror e o assombramento tomavam conta de seu ser. Ele sabia que precisava tomar cuidado, mas algo sempre estava à espreita, esperando para surpreendê-lo com novas ameaças e espectros que insistiam em assombrá-lo. As árvores se mexiam, sombras e vultos atravessavam a mata constantemente, vultos estes que passavam rapidamente, sem que ele conseguisse ver seus rostos. Os vultos apenas emitiam gemidos de dor e desapareciam rapidamente no meio da mata fechada. João começou a sofrer de alucinações e a ser perseguido por espíritos e visões perturbadoras. Sua psique foi abalada e sua essência parecia ter sido corrompida pelo pacto satânico. Ele estava preso a uma entidade maligna e não conseguia escapar de seus efeitos. O medo de ser perseguido pelo mal o consumia. Seu corpo estava cada vez mais forte, mas a fraqueza de sua alma era evidente. Os monstros que habitavam a floresta agora estavam todos dentro de sua mente. Após horas de reflexão, João finalmente conseguiu se acalmar, botou a cabeça no lugar, e começou a pensar em como se livraria daquele pacto e quem ou o que era aquele senhor que o procurou. Seria apenas um espírito maligno ou o diabo em figura de gente? E esse era apenas um dos problemas. O outro, o qual nem teve tempo de pensar, é quem tentou matá-lo e o porquê. Assim que estava totalmente regenerado, João decidiu retornar à cidade. Ao trilhar o caminho por uma estreita estrada de barro, ele passou por uma humilde casa com roupas estendidas no varal. Apesar de sua aparência ter voltado ao normal, suas roupas estavam completamente danificadas. Ele pegou apenas o que precisava e seguiu seu rumo. Foi uma longa caminhada e durante o trajeto, ele começou a recordar das histórias que eram contadas em sua infância sobre seu avô. Diziam que ele era um famoso ocultista, que fez fortuna encontrando tesouros e objetos valiosos ao longo de sua vida e que por fim, desapareceu misteriosamente, assim como seu pai. Essa história que era contada por sua mãe sempre o intrigou, mas nunca havia dado muita atenção a ela. Pensava que seu avô e seu pai haviam fugido com sua fortuna, para gastá-la em outro lugar e contavam essas histórias, apenas para justificar a sua ausência. Mas ainda assim, ele decidiu procurar mais pistas na casa abandonada de seu avô. Lá, ele encontrou um diário escondido no sótão, que continha, não só informações sobre a busca de seu avô por fortuna, mas também detalhes perturbadores sobre a maldição que sua família enfrentava. João descobriu que a maldição se manifestava na forma de um espectro, que mudava de aparência conforme fosse conveniente e assim perseguia os herdeiros da família em busca de suas almas. João continuou sua busca até que finalmente encontrou uma chave antiga, escondida atrás da moldura de um imponente quadro de seu avô, uma das poucas coisas que sobrou após a ruína de sua família. Essa pequena chave encaixava-se perfeitamente em uma fenda na parede ao lado do quadro. Ao girar a chave, a fenda transformou-se em uma porta. Meio receoso, ele abriu a porta e o que ele encontrou do outro lado mudou tudo o que ele pensava que sabia sobre sua família e sobre si mesmo. Era um santuário antigo, com artefatos e documentos que revelavam a verdadeira história de sua família e o segredo por trás da maldição. Ao verificar os documentos, encontrou a foto do idoso que lhe havia pedido para cavar ao lado da figueira.
Estava em uma foto muito antiga ao lado de seu avô. No verso da fotografia haviam escrito os nomes e ele percebeu que o sobrenome daquele senhor era completamente diferente do que já havia visto na região. Ele se manteve firme na busca, e ao vasculhar os demais documentos entendeu que seu avô havia feito um pacto com um espírito maligno, oferecendo a sua própria alma em troca de riqueza. Porém, a entidade ardilosamente exigiu também a alma de seu filho, o pai de João, oferecendo em troca das almas fortuna e uma vida cheia de prazer e luxúrias. Mas, seu avô tinha sido enganado pela entidade maligna, a fortuna, que tanto desejava e estava disposto a tudo para consegui-la, não poderia ser tocada por ele, ela estaria disponível apenas para seus descendentes de sangue. Estarrecido com tudo que havia descoberto, João decidiu sair dali e retornar à sua casa. Contudo, ao sair da antiga propriedade de seu avô, percebeu que tudo ao seu redor não parecia estar como antes, e em sua cabeça, isso não poderia ter ocorrido nas poucas horas que passou ali. Ocorre que, sem perceber, fora do pequeno quarto secreto em que ele estava. Passaram-se 7 anos. Durante seu trajeto notou que a cidade estava diferente, as pessoas que conhecia de vista pareciam mais velhas. Até que então localizou uma senhora que morava no bairro e já possuía uma idade muito avançada. Inicialmente ela não o reconheceu. Ele então perguntou a ela o que havia acontecido com o seu irmão. Ela, em um tom triste, afirmou que Paulo, após seu desaparecimento, desenvolveu demência e foi internado em várias instituições psiquiátricas até que faleceu há cerca de 2 anos. Finalmente João decidiu que precisava confrontar o idoso, que lhe apontou a localização do tesouro, condenando sua alma para toda a eternidade. Ele foi até o cartório e buscou se havia registro de óbito de alguma pessoa na cidade, com aquele sobrenome estranho. Após um breve momento, a atendente lhe informou que havia apenas um registro com aquele sobrenome e que ele havia morrido há mais de 50 anos, tendo sido sepultado no cemitério central. Antes de ir à procura do túmulo daquele que o assombrava, decidiu ir à mata, onde havia enterrado seu tesouro e, para sua felicidade, a caixa ainda estava lá. Ele a desenterrou por completo e seguiu rumo ao lugar onde o estranho idoso havia sido sepultado. Encontrou até que com certa facilidade sua lápide. Ela era bem maior que as demais e se destacava no meio do cemitério, possuía escritas douradas entalhadas cuidadosamente, no lustroso mármore preto que reluzia com os raios solares. Com muito custo, ele conseguiu abrir o enorme tampo de mármore que cobria a cova, expondo assim um fosso escuro e profundo. Guiado pelo instinto, ele sentiu que deveria despejar todo o tesouro ali dentro. Porém, antes que o fizesse, sentiu uma entidade estranha o empurrando para dentro da sepultura exposta. Com a caixa ainda em mãos, se viu sem reação. A primeira parte de seu corpo a tocar violentamente o fundo da cova foram seus joelhos, seguido com seu rosto. Meio atordoado, devido à forte pancada que levou, já pressentindo seu fim, João fechou seus olhos e intensificou suas orações. Neste momento sentiu como se emanasse de si uma explosão de luz. E do túmulo, viu sair diversas entidades, que tomavam uma a uma, formas semelhantes a figuras humanas. Todos com vestes brancas com uma luz radiante ao seu redor. As almas olharam para ele com um sorriso em seu rosto, e subiram rapidamente aos céus. Ele havia libertado dezenas de outras almas que estavam presas, assim como as almas de sua família. Assim que conseguiu sair de dentro da cova, João pôde ver 3 entidades que o observavam. Tampouco seus olhos se acostumaram com o brilho do sol, ele pôde notar que eram figuras conhecidas. Eram os espíritos do seu pai, do seu avô e do seu irmão, que permaneciam ali por mais um instante, para agradecer ao seu Salvador por ter quebrado a maldição. Eles o acenaram com as mãos e assim como os demais ascenderam ao céu. Com o tesouro devolvido à sepultura da entidade maligna, o pacto satânico finalmente foi quebrado. João recuperou sua vida normal e conseguiu deixar todo o horror do passado para trás, perdoando todos aqueles que lhe fizeram mal. Ele, depois disso, foi capaz de viver em paz e harmonia novamente, pois sabia que as entidades que o haviam aterrorizado, agora descansavam em paz. No final,
João aprendeu que embora o dinheiro possa trazer riqueza material, a alma é algo inestimável e vale muito mais que os prazeres carnais que foram oferecidos pelas entidades da escuridão. A cabana da floresta. O grupo de 5 amigos estava animado para passar o fim de semana em uma cabana alugada na floresta. Haviam pesquisado muito sobre o lugar e descobriram que a cabana ficava em uma área isolada, cercada por uma floresta densa e misteriosa. Todos estavam empolgados para se desconectar do mundo e se divertir juntos. Quando chegaram, ficaram impressionados com a beleza do lugar e começaram a explorar a floresta ao redor da cabana. No entanto, algo estranho aconteceu quando encontraram uma velha árvore caída com uma estranha marca na casca. Eles ficaram intrigados, mas não deram muita atenção e continuaram a explorar, sem saber que essa marca era um sinal de algo demoníaco que estava presente naquela floresta. Na primeira noite, o grupo decidiu jogar cartas e aproveitar a tranquilidade do lugar. Canastra e cerveja a noite toda, nem perceberam as horas passando. E era esse o intuito da viagem, se desligar da vida corrida da cidade. Quando se deram conta já passava das 2 da madrugada. Ainda sem sono, um deles levantou para preparar mais uma rodada de petiscos. Foi quando a porta da cabana começou a bater sem motivo aparente, todos ficaram apreensivos. De repente, a energia acabou e ficaram no escuro total. Rapidamente sacaram seus celulares e acenderam a lanterna. Envoltos na escuridão, eles tentaram ligar para a empresa de energia elétrica, mas não havia sinal de telefone. Eles estavam completamente isolados. Foi então que começaram a ouvir estranhos sussurros que pareciam vir das paredes. Os amigos tentaram manter a calma, mas a sensação de estar sendo observados só aumentava. O mais corajoso abriu a porta e iluminou com sua lanterna a varanda que cercava a entrada, mas não conseguiram ver nada. Eles começaram a rir, chegaram à conclusão de que estavam bêbados e que provavelmente um galho havia caído na fiação elétrica, que logo tudo se resolveria. Decidiram aproveitar a escuridão e foram dormir. O sol nasceu e os rapazes já estavam de pé. Após tomarem o café da manhã, decidiram dar uma volta ao redor da cabana, para ver se achavam a causa da falta de energia, mas tudo parecia normal. Resolveram então voltar para curtir o fim de semana, não seria uma queda de energia que iria atrapalhar o descanso deles. Na segunda noite, aproveitando o clima sinistro provocado pela iluminação das velas, o grupo decidiu se divertir com histórias de terror. Eles estavam rindo e brincando, quando de repente, ouviram um barulho estranho vindo do lado de fora da cabana. Quando um deles foi verificar, ele viu uma sombra escura se movendo pela floresta. Instintivamente tentaram acender as luzes, mas a eletricidade continuava cortada. Eles sentiam como se algo estivesse os observando de fora, mas não conseguiam identificar o que era. Os amigos ficaram nervosos e começaram a desconfiar um do outro, já que a tensão estava alta e qualquer movimento era motivo de susto. Pensaram que um deles estava pregando uma peça nos demais, mas se todos estavam ali, quem poderia estar lá fora? Durante o dia, novamente decidiram olhar os arredores da cabana. Notaram então que a parede lateral ao lado da janela estava toda arranhada, aparentemente por algum animal da floresta. Todos estavam com medo, mas nenhum quis admitir e pedir para irem embora, certamente, com medo de ser taxado de covarde pelos demais. Então todos decidiram passar a terceira e última noite lá, já que retornariam no outro dia de manhã para casa. Na terceira noite, a tensão estava no limite. Os amigos mal conseguiam dormir, e quando o sol se pôs, eles se prepararam para o pior. De repente, a porta da cabana se abriu sozinha e eles viram uma figura demoníaca em pé na soleira. O coração deles disparou e o pânico tomou conta. Tentaram correr para os quartos, mas a criatura os alcançou e os arrastou para fora da cabana. Estavam cercados por árvores escuras e nevoadas, enquanto a criatura ria de suas tentativas de pedir socorro. Os amigos estavam desesperados e perceberam que haviam subestimado o que estava escondido naquela floresta. No final, apenas um deles conseguiu escapar com vida.
Ele estava traumatizado e nunca mais conseguiu esquecer os gritos que ouviu durante aquela noite. Contou às autoridades o que havia acontecido, mas ninguém acreditou nele. Disseram que possivelmente teria sido um urso ou um animal de grande porte. A polícia realizou uma busca na área, mas não encontrou nenhuma evidência de que algo sobrenatural tivesse acontecido. A cabana estava vazia e não havia sinais de luta ou violência. Inclusive, por algum tempo ele foi tido como principal suspeito do desaparecimento dos amigos, tendo sido o caso arquivado posteriormente por falta de provas. O sobrevivente ficou assombrado pelo que vivenciou na floresta, e por anos, tentou entender o que havia acontecido. Lembrava de todos os detalhes daquela noite como se fosse ontem. A marca na árvore, a falta de energia elétrica, os sussurros nas paredes, a figura demoníaca e os gritos dos amigos. Ele tentou contar sua história para outras pessoas, criou até uma página na internet para advertir outros desavisados dos perigos daquela cabana. Mas a grande maioria das pessoas pensava que ele estava inventando tudo para encobrir um crime que cometera. Finalmente, depois de muitos anos, encorajado por seu terapeuta a enfrentar seus medos, o sobrevivente decidiu voltar para a floresta. Ele queria encontrar respostas para o que aconteceu e talvez descobrir o que habitava naquela área isolada. Chegando à cabana, ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Todas as memórias daquelas noites de terror vieram rapidamente à sua mente. Motivado a descobrir a verdade, adentrou na cabana que estava abandonada. Ouviu um barulho às suas costas e ao se virar ele viu a figura demoníaca novamente. Ela estava parada em frente à cabana, com um sorriso sinistro no rosto, como se finalmente conseguiria aquilo que aguardou por anos. O sobrevivente tentou fugir, mas era tarde demais. A criatura o alcançou e o arrastou para dentro da floresta escura e assustadora, assim como fez com seus amigos. Ele gritou por ajuda, mas ninguém veio em seu socorro. Nunca se soube o que aconteceu com ele. A floresta nunca mais foi a mesma depois daquele fim de semana. As pessoas evitam a área e a cabana continua abandonada desde então. O que aconteceu com o grupo de amigos e o sobrevivente continua sendo um mistério, mas muitos acreditam que eles foram vítimas de um mal antigo, que ainda habita naquela floresta e continua à espera de novas vítimas para seu banquete fatal. O segredo da casa abandonada. A casa era imponente e majestosa, mas ao mesmo tempo, parecia estar triste e abandonada. Havia sinais de negligência por todos os lados, incluindo janelas quebradas, paredes descascadas e teias de aranha em todos os cantos. Aqueles que se atreviam a se aproximar podiam sentir uma presença sinistra ao seu redor, uma sensação de que algo estava observando-os pelas imponentes janelas que adornavam toda a fachada da casa. Apesar dos rumores de que a casa estava assombrada, uma família decidiu comprá-la. Eles acharam que era uma oportunidade única de ter uma casa grande e bonita por um preço razoável, e que as histórias que contavam sobre a propriedade serviam apenas para manter vândalos e curiosos afastados. Depois de muita negociação, eles conseguiram comprá-la e começaram a reformá-la. No entanto, eles não tinham ideia do terror que estavam prestes a enfrentar. Depois de algumas semanas morando na casa, o filho mais novo da família começou a ouvir sons estranhos. Ele ouvia risadas de crianças, mas não havia outras crianças na casa. Ele também ouvia passos que se aproximavam da sua porta e paravam. Ele tentou explicar para os pais, mas eles não levaram a sério, achando que era apenas a sua imaginação, pois ao descobrir que seus pais adquiriram a propriedade, seus colegas de escola lhe contaram histórias macabras sobre o local. Com o tempo, os sons se tornaram mais assustadores e frequentes. Eles pareciam ecoar pela casa, uma risada infantil que se transformava subitamente em um choro angustiante. O menino começou a sentir a presença de algo sinistro, algo que ele não conseguia explicar. Uma noite, enquanto dormia, ele foi acordado pelo som de uma criança chorando no seu quarto. Ele abriu os olhos e viu um vulto parado no pé da sua cama. Ele gritou, mas quando os pais chegaram ao quarto, não havia ninguém lá.
Durante o dia, a luz emitida pelo sol que entrava pelas grandes janelas frontais do imóvel, realçavam todos os detalhes que os pais fizeram questão em manter após a reforma. Movido pela curiosidade, o menino resolveu vasculhar a casa em busca de provas de que estava falando a verdade, já que seus pais ainda não acreditavam no que ele dizia ter visto e ouvido. No sótão, ele encontrou um baú antigo. Após remover alguns objetos que estavam em seu caminho, ele o abriu e dentro haviam alguns álbuns de fotografia e também uma tábua Ouija. O menino sabia que não devia mexer com aquilo, mas estava curioso, precisava de respostas. Ele então pegou a tábua e começou a fazer perguntas. Para sua surpresa, o ponteiro começou a se mover sozinho. A tábua informou que uma criança havia desaparecido naquela casa há muitos anos e que seu corpo estava enterrado no porão. O menino ficou assustado, mas decidiu que precisava investigar essa história. Ele contou tudo para os pais, que ficaram preocupados e mandaram ele jogar o tabuleiro fora, que aquilo não era brincadeira. No entanto, ao tentar se livrar da tábua, o menino descobriu que ela estava possuída. Ela novamente começou a se mover sozinha, deixando o menino aterrorizado. Ele tentou várias vezes jogá-la fora, mas ela sempre aparecia sobre sua cama. Intrigados com o que o rapaz havia dito, a família resolveu investigar a história dos antigos moradores dali. Eles descobriram que, de fato, uma criança havia desaparecido naquela casa. Eles ficaram chocados ao descobrir que a criança nunca foi encontrada e que ninguém sabia o que havia acontecido com ela. Eles decidiram chamar a polícia para investigar o porão da casa. A polícia começou a cavar o porão e logo encontrou o corpo da criança. Era a ossada de um menino de 6 anos, que aparentemente havia sido enterrado ali há muitos anos. Os policiais buscaram pelos arquivos antigos do caso, que estava arquivado por falta de provas, mas toda a investigação apontava para um sequestro e nunca descobriram quem era o responsável pelo crime. Para limpar qualquer traço sobrenatural que possa ter ficado na casa, a família resolveu contratar um especialista em fenômenos paranormais que exorcizou a casa e finalmente a deixou em paz. A partir dali começaram a acreditar que finalmente poderiam viver uma vida normal e esquecer o terror que passaram. Mas o menino nunca conseguiu superar o trauma. Ele estava sempre olhando por cima do ombro, sentindo que a presença maligna ainda o seguia. Suas noites eram repletas de pesadelos com visões horríveis e ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado, mas resolveu não contar aos pais para não deixá-los preocupados. Após alguns dias, tudo foi retornando à normalidade, até que os pais resolveram sair para jantar, deixando o menino sozinho em casa. Contudo, quando eles voltaram, encontraram a casa em completa desordem e o menino havia desaparecido. Os pais chamaram a polícia. Imediatamente uma busca foi realizada na área. Mas o menino nunca foi encontrado. As investigações continuaram por meses, mas sem sucesso. A família nunca soube o que aconteceu com ele. Algumas pessoas na cidade começaram a especular que a casa estava amaldiçoada e quem morasse ali perderia seu primogênito. Eles acreditavam que a presença demoníaca ainda estava lá, e que ela havia se apegado ao menino e o levado embora. A família ficou devastada com o desaparecimento do filho e nunca conseguiu superar a dor da perda. Eles se mudaram da casa e nunca mais voltaram. A casa então permaneceu vazia, e a cidade a considerando amaldiçoada, evitava-a completamente. Os anos se passaram, e a casa foi completamente esquecida. Mas algumas pessoas ainda afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ver o vulto do menino desaparecido olhando pela janela. Eles acreditam que a presença demoníaca ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. Os fantasmas do Hospital Geral. Era uma noite escura e tempestuosa. E eu estava trabalhando como enfermeiro no Hospital Geral da cidade. Estava fazendo minha ronda noturna, quando ouvi um barulho estranho vindo de um quarto vazio. Decidi investigar, mas quando abri a porta, não vi nada além de escuridão e silêncio. Mas então, repentinamente, ouvi uma voz fraca e assustadora sussurrando meu nome,
me pedindo para entrar. Pensei que estivesse perdendo a cabeça, mas a voz continuou a chamar meu nome, até que eu finalmente saí correndo o corredor afora. Depois desse episódio resolvi conversar com os outros funcionários e ouvir relatos sobre experiências similares. Parecia que o hospital estava assombrado por alguma coisa, e não era apenas uma coincidência. Esse foi meu primeiro encontro com o sobrenatural. O turno da noite era sempre o mais tenso. Muito embora o hospital parecesse mais calmo, sem visitantes, para os pacientes dormirem, era costume apagar as luzes de todos os quartos. E foi numa dessas noites que tive meu segundo encontro assustador com uma assombração. Eu estava trabalhando na enfermaria, como de costume, verificando os pacientes de hora em hora, quando vi uma figura escura passar pelo corredor. Pensei que fosse algum colega de trabalho ou um acompanhante perdido, então decidi seguir a figura. Quando cheguei ao fim do corredor, não havia ninguém lá. Fiquei confuso, foi quando percebi onde eu estava, e imediatamente, um medo incontrolável invadiu meu corpo. Sem perceber, fui novamente atraído para o quarto vazio da outra noite. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir ruídos estranhos vindo de lá. Reuni toda a coragem que pude e abri a porta de súbito. A claridade do corredor iluminou um pouco do quarto, e pude ver que a cama dos fundos estava com a cortina que a separa estendida, o que é estranho, pois o padrão é deixá-la recolhida caso não haja paciente. E de fato não havia. Olhei ao lado da porta onde costuma estar o prontuário, com o nome dos internados de cada quarto, e aquele em especial, estava totalmente vazio. Nenhum dos leitos estava ocupado. Não por algo terreno. Já ia fechar a porta quando ouvi novamente alguém chamando meu nome. O som de uma voz rouca ecoou pelas paredes até meus ouvidos. Algo ou alguém queria que eu fosse ver o que tinha por trás daquela cortina. Foi quando ela se mexeu, como se algo estivesse tentando se levantar da cama. E por um segundo, eu o apaguei. Pude ouvir como se algo tivesse tocado o chão e de supetão a cortina abriu, expondo uma figura horripilante. Era um homem de meia idade, alto e magro. Vestia apenas uma camisola de paciente, com olhos negros envoltos em raiva e a boca escancarada. Ele estendeu o braço na minha direção, fazendo sinal para que eu me aproximasse. Como enfermeiro posso dizer que já presenciei cenas horríveis, corpos mutilados de pessoas acidentadas eram comuns, só mais um dia de trabalho, mas nada me abalou como o que eu vi naquele dia. Eu estava congelado. Quando ele ameaçou dar um passo em minha direção, saí correndo dali e me dirigi até o escritório da administração, para contar o que tinha acontecido. Mas quando cheguei lá, não consegui explicar o que tinha visto e ouvido, pois parecia tão absurdo e inacreditável, que apenas disseram que eu deveria estar cansado por conta do turno puxado que fazia. Eu sabia, no fundo do meu coração, que tinha visto algo real, e que havia algo de muito errado acontecendo naquele local. A partir daquele momento, eu estava determinado a descobrir o que era aquela assombração e como livrar o hospital dela. Eu comecei a fazer uma investigação aprofundada sobre o passado do Hospital Geral da cidade, procurando qualquer informação sobre relatos de assombrações ou eventos estranhos que tivessem ocorrido no passado. Foi então que descobri que aquela ala onde está aquele quarto em especial havia sido construída sobre as ruínas de um antigo cemitério, que ficava anexo ao hospital, destinado aos indigentes que lá faleceram. E assim, muitos dos pacientes que tinham morrido haviam sido enterrados sem um correto rito funerário. Comecei a juntar as peças. E só pude deduzir que as assombrações eram, na verdade, espíritos dos pacientes que tinham morrido no hospital, e que, por alguma razão, não haviam encontrado paz. Eu sabia que precisava fazer algo para ajudá-los a encontrar descanso e os libertar daquela vida eterna de sofrimento. Mas, como um simples enfermeiro, eu não sabia como fazer isso.
Foi então que decidi procurar ajuda de alguém que pudesse me guiar nessa jornada. Eu fui até um clérigo local e contei a ele tudo o que tinha acontecido, pedindo ajuda para libertar os espíritos presos. O clérigo concordou em ajudar, e juntos nós fizemos uma série de orações, para libertar os espíritos e ajudá-los a encontrar paz. Durante as orações, eu pude sentir a presença deles se desvanecendo gradualmente, como se estivessem finalmente sendo libertados de seu sofrimento eterno. Mas, mesmo assim, eu sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, para garantir que aquele espírito nunca mais retornasse. Eu estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes e funcionários do hospital. Após as cerimônias de libertação dos espíritos, eu pensei que tudo estava resolvido e que não haveria mais assombrações no hospital. No entanto, eu estava enganado. Pouco tempo depois, comecei a ouvir relatos de outros funcionários sobre uma presença sinistra e maligna que parecia estar atormentando os pacientes daquela ala e assustando os funcionários, que estavam se negando a trabalhar no turno da noite. Parecia que mesmo após a intervenção do clérigo, algo decidiu ficar. Fui à sala de registros procurar as fichas dos pacientes do período em que o cemitério estava ativo. Após horas vasculhando inúmeros prontuários, me chamou a atenção. Era ele. O homem que eu havia visto. Chamado apenas de Sr. Franz, constava ali que ele estava sob custódia da polícia e era o responsável por uma série de homicídios que ocorreram naquela época. A ficha era curta e o último registro que tinha era o de sua morte. Aparentemente não sobreviveu à cirurgia que foi internado para fazer. Sem familiares conhecidos. Foi enterrado no cemitério do hospital. Foi então que descobri que o espírito maligno era, na verdade, o espírito de uma pessoa que havia cometido crimes terríveis em vida, e que agora estava preso entre os mundos, decidido a continuar causando destruição por onde passa. Eu sabia que precisava lidar com seja lá o que fosse, com muito cuidado, pois esse em especial era muito poderoso e perigoso. Então, decidi procurar ajuda de uma médium local que tinha fama e experiência nesses casos. Após solicitar autorização da administração, consegui que a ala fosse isolada, ao menos por algumas horas, onde juntos fizemos uma série de cerimônias para banir o espírito maligno. Foi uma luta difícil, mas finalmente conseguimos expulsar o espírito maligno e libertá-lo de sua prisão entre os mundos. Eu fiquei aliviado em saber que o hospital finalmente estava livre da presença maligna, e que os pacientes e funcionários estavam seguros. Tive que guardar essa história por todos esses anos, por determinação da administração do hospital, mas agora finalmente me aposentei, e posso afirmar que todos que viram e sentiram coisas naquele local, não estavam loucos, fomos todos vítimas do fantasma do Sr. Franz, e de todos os outros que agora graças à nossa intervenção descansam em paz. Terror nas montanhas. A tripulação do avião de resgate e salvamento era especializada em resgatar sobreviventes ou transportar corpos de locais remotos, como montanhas e áreas rurais, para um local onde a autópsia pudesse ser realizada. Naquela noite, a equipe foi designada para uma missão de rotina. Recuperar corpos encontrados por montanhistas em uma montanha próxima. Ao chegar no local, por conta da baixa temperatura, os corpos estavam em perfeito estado de conservação, mesmo após dias expostos ao clima montanhoso. A equipe então os colocou com cuidado nas caixas que seriam transportadas de volta para o laboratório e as embarcou na aeronave para seguirem seu destino. Ao que tudo indicava, seria mais uma missão bem-sucedida. Logo que o avião decolou, a equipe percebeu que o tempo estava piorando. A tempestade ficou tão intensa que parecia que o avião estava lutando para ficar no ar. Raios iluminavam o céu e os ventos uivavam, sacudindo a aeronave com violência, uma turbulência tão forte que o experiente comandante que pilotava a aeronave jamais havia enfrentado. A equipe tentava se manter calma, mas havia algo assustadoramente errado. As luzes piscavam, como se estivessem prestes a falhar, e um som agudo e constante vinha do motor. Impossibilitados de chegar ao destino final,
o piloto decidiu que seria melhor retornar com a aeronave para a pista da montanha e aguardar a tempestade passar em segurança. Ao pousarem na estreita pista de pouso, a tripulação notou que algo não estava certo. As luzes de emergência da pequena torre de controle estavam piscando descontroladamente, como se tivessem sido ativadas recentemente. Quando finalmente estacionaram a aeronave, eles notaram uma presença estranha ao seu redor. Ao tentar contato de rádio com a torre, perceberam que estavam sem sinal e não obtiveram nenhuma resposta além de estática. Decidiram então aguardar em segurança no interior do avião. Com o farol ainda oscilante, resolveram vasculhar os arredores utilizando as potentes lanternas que carregavam consigo. Foi quando um facho de luz refletiu em algo semelhante a olhos brilhantes e sinistros, que pareciam observá-los das sombras, mas como sabiam, miragens na neve eram tão comuns quanto no deserto e não deram a devida importância. A tripulação tentou manter a calma, mas havia algo naquele lugar que os fazia sentir como se estivessem sob vigilância constante. Após aguardarem algum tempo, a tempestade parecia ter dado uma trégua. Eles então decidiram tentar ligar os motores e seguir para o destino final, mas antes buscaram novamente contato de rádio e não obtiveram nada além de estática. No entanto, um barulho que vinha do porão de cargas chamou a atenção de todos. Um chiado constante, emitido pelos caixões que continham os corpos encontrados no local, mas a princípio, nenhum deles se atreveu a abrir as caixas e verificar o que estava acontecendo. Impossibilitados de decolar até que o problema fosse resolvido, a tensão no avião aumentava, à medida que a tripulação se preparava para enfrentar o que quer que estivesse no porão de carga. Finalmente, após muita hesitação, eles decidiram ir até lá abrir as caixas. E o que viram deixou todos atordoados. Ao abrir as caixas, eles descobriram que estavam completamente vazias. Não havia nada dentro delas. A equipe ficou em choque, sem saber o que fazer ou como explicar isso. Foi então que a luz do avião apagou completamente, deixando-os no escuro total. A presença sinistra que eles haviam sentido antes pareceu se materializar na escuridão. A tripulação pôde sentir uma respiração ofegante, apesar de não haver nada visível no avião além deles. E então a respiração ficou mais forte e rápida, enquanto a equipe tentava desesperadamente encontrar uma fonte para aquela presença aterrorizante. Foi quando eles ouviram um som de algo arranhando a porta do porão de carga pelo lado de fora. Um membro da tripulação tentou acender uma lanterna, mas estranhamente ela não funcionava. Eles estavam completamente no escuro, cercados pelo som de arranhões na fuselagem da aeronave. A equipe tentou manter a calma, mas era difícil quando algo desconhecido estava prestes a invadir o avião. De repente, a porta do porão de carga cedeu e abriu. Um vento frio e gelado entrou, trazendo consigo um cheiro forte de podre. A equipe ficou paralisada quando viram uma figura sombria emergir do porão. Parecia ser um corpo, mas estava desfigurado e coberto de sangue seco. A figura se moveu em direção à tripulação com passos pesados e desajeitados. Eles tentaram correr, mas a figura era rápida e logo alcançou um membro da equipe. Eles gritaram em terror quando a figura se aproximou e estendeu suas mãos esqueléticas em sua direção. O corpo desfigurado parecia ter ganhado vida, e agora estava procurando vítimas para saciar sua sede de sangue. A equipe tentou se defender, mas era inútil. Eles foram massacrados um por um, enquanto o corpo desfigurado ria em meio aos gritos e choros. O último foi o piloto que tentou se trancar na cabine, mas a frágil porta não foi para impedir seu triste fim. No dia seguinte, após não obter retorno de rádio da primeira equipe, um novo grupo foi designado para averiguar o local onde estaria a anterior. Contudo, ao chegar no local, a equipe de resgate encontrou em meio aos destroços do avião os corpos mutilados da tripulação e os caixões vazios. Ninguém nunca foi capaz de explicar o que aconteceu naquela noite de tempestade, ou quem ou o que foi responsável por aquela matança horrível. A história do avião assombrado e dos corpos desfigurados na montanha continua a aterrorizar a região até hoje. O sacrifício da Quaresma. Durante a Quaresma, uma família de fazendeiros costumava fazer um sacrifício em nome da penitência e da renovação espiritual.
Eles sacrificavam um cordeiro e ofereciam seu sangue ao altar da igreja local. Porém, naquele ano, algo terrível aconteceu. Quando o cordeiro foi sacrificado, um estranho uivo ecoou pelos campos, como se fosse um lamento do próprio animal. Naquela noite, a família começou a ouvir ruídos estranhos e sentiram uma presença sombria na casa. Eles tentaram rezar, mas a sensação de medo só aumentava. Ao amanhecer, descobriram que todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro e a única saída era pela janela do sótão, que parecia ter sido aberta por algo sobrenatural. Os membros da família ficaram perplexos com o que havia acontecido. Eles eram devotos da religião e nunca imaginaram que algo tão terrível pudesse ocorrer por causa de um simples ato de penitência. Eles decidiram procurar ajuda do padre da igreja local, que era um homem sábio e respeitado pela comunidade. O padre ouviu atentamente a história e aconselhou a família a fazer uma oração em conjunto para afastar qualquer entidade maligna que pudesse estar presente na casa. Durante a oração, algo ainda mais estranho aconteceu. Um forte vento entrou na casa, apagando as velas e fazendo com que as portas e janelas começassem a bater. A família se abraçou, tentando se proteger do que parecia ser uma força sobrenatural. Quando a tempestade finalmente passou, eles descobriram que o altar que haviam construído para o cordeiro havia sido destruído e o chão estava coberto de lama. O padre explicou que durante a quaresma, as energias do mal estão mais ativas e que a prática do sacrifício pode atrair entidades malignas. Ele aconselhou a família a fazer uma limpeza espiritual na casa e a se proteger com orações. Desde então, a família nunca mais fez sacrifícios durante a quaresma e passou a seguir estritamente as orientações do padre para se proteger do mal durante esse período. A experiência deixou marcas profundas na família, que passou a ser mais cautelosa em relação às práticas religiosas e sobrenaturais. Desde então, a família nunca mais fez sacrifícios durante a quaresma. A sombra na igreja. Em uma pequena cidade, um padre costumava passar a noite na igreja, em oração e penitência. Porém, naquela noite, algo estranho aconteceu. Ele começou a ouvir passos e respiração atrás dele, como se alguém estivesse observando-o. Ele se virou, mas não viu ninguém. A sensação de medo só aumentava e ele tentou rezar para afastar a presença sombria. Foi então que viu uma sombra se movendo no canto da igreja, como se fosse a silhueta de uma pessoa. A sombra começou a se aproximar, cada vez mais, até que o padre sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou novamente e viu apenas a escuridão da noite. O padre, atormentado pelo que havia acontecido, decidiu conversar com outros membros da igreja, para saber se alguém já havia passado por uma experiência semelhante. Para sua surpresa, descobriu que vários membros da comunidade já haviam relatado ter sentido a presença de algo sobrenatural na igreja. Durante a quaresma, um morador antigo da cidade contou ao padre sobre uma lenda antiga, que dizia que durante a quaresma as almas penadas podiam vagar pela terra, procurando por redenção ou vingança. Ele disse que essas almas podiam tomar a forma de sombras, fantasmas ou outros seres sobrenaturais e que eram atraídas para as igrejas, que eram consideradas lugares sagrados. O padre ficou intrigado com a história e decidiu pesquisar mais sobre o assunto. Ele descobriu que a lenda era antiga e que havia sido passada de geração em geração naquela comunidade. Ele decidiu que precisava tomar medidas para proteger a igreja e os fiéis durante a quaresma. O padre convocou uma reunião com os membros da igreja e explicou a situação. Ele propôs que a comunidade se unisse em oração e penitência durante toda a quaresma, para afastar qualquer entidade maligna que pudesse estar presente. Ele também pediu que os membros da igreja ficassem atentos a qualquer sinal de presença sobrenatural e que o informassem imediatamente. Com o tempo, a comunidade se uniu em oração e penitência durante toda a quaresma. Não houve mais relatos de presenças sobrenaturais. O padre sentiu-se aliviado por ter conseguido proteger a igreja. A comunidade passou então a ver a quaresma como um momento de renovação espiritual e de união entre os fiéis. A tentação na quaresma. Um homem decidiu fazer um voto de abstinência de carne e álcool durante a quaresma. Ele estava determinado a seguir o caminho da penitência e do autocontrole. Porém, na noite em que decidiu sair para caminhar e evitar a tentação, algo aconteceu. Ele viu uma bela mulher, vestida de vermelho, que o convidou para ir a um bar próximo. Ele resistiu, mas a tentação era forte demais. Ele acabou cedendo, bebeu e comeu carne com a mulher misteriosa.
Ao retornar para casa, ele se sentiu mal e teve pesadelos terríveis durante a noite. O homem ficou atordoado durante todo o dia seguinte, tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. Ele não conseguia tirar a imagem da bela mulher de sua mente e se sentia culpado por ter cedido à tentação. Naquela noite, quando foi para a cama, teve um sonho. Ele sonhou que estava em um lugar escuro e sombrio, cercado por criaturas assustadoras. Ele ouviu vozes sussurrando seu nome e sentiu algo tocar seu rosto. Ele acordou em um susto, suando frio. A partir daquele dia, o homem passou a sentir uma presença sombria ao seu redor, como se algo estivesse sempre observando-o. Ele começou a ter pesadelos frequentes e a se sentir cada vez mais perturbado. Aos poucos, sua vida começou a se desintegrar, até que ele perdeu tudo o que tinha. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o homem depois disso, mas alguns dizem que ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em circunstâncias misteriosas. Desde então, as pessoas da região evitam fazer votos de abstinência durante a quaresma, com medo de serem tentados pela mesma bela mulher misteriosa. Adotamos um skinwalker. Um casal apaixonado se mudou para uma cidadezinha do interior em busca de uma vida tranquila e sossegada. Eles escolheram uma casa antiga e rústica, cercada por árvores frondosas e um grande jardim. A casa parecia um lugar perfeito para se viver, mas algo sinistro espreitava nas sombras. No caminho para a nova casa, o casal encontrou um gato abandonado na estrada. O bichano era preto e branco e parecia um pouco assustado, mas ainda assim parecia dócil e amável. Eles então decidiram adotá-lo, sem saber que esse gato, na verdade, se tratava de um skinwalker. Nos primeiros dias tudo parecia normal. Mas, gradualmente, eles começaram a notar coisas estranhas acontecendo. No início eram coisas pequenas, como objetos que mudavam de lugar, comida que sumia da geladeira e sons inexplicáveis durante a noite. Com o passar do tempo, o casal percebeu que o gato emanava uma presença estranha e sobrenatural, como se fosse possuído por um espírito maligno. Assim, os acontecimentos começaram a se tornar mais intensos. Agora os móveis se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam, e vozes sussurravam constantemente em seus ouvidos coisas incompreensíveis. O casal tentou ignorar esses eventos, pensando se tratar de uma pegadinha que os filhos dos vizinhos poderiam estar tentando pregar neles, como uma forma de boas-vindas por serem novos moradores, mas a situação só piorou. Eles sentiam constantemente uma presença sinistra na casa, sentiam como se estivessem sendo observados a todo tempo, em todos os cômodos. O gato parecia ser o foco dessa presença, como se fosse um portal para o mundo dos mortos. Certa noite, cansados de serem afugentados pelos barulhos estranhos, o casal decidiu investigar a casa em busca de respostas. Eles vasculharam cada canto escuro e empoeirado, e descobriram no sótão algo aterrorizante. Em meio a umas caixas de papelão, estavam diversos recortes de jornal da época. Eles revelavam que a antiga proprietária havia morrido de forma misteriosa, durante um ritual ocultista. Notaram também que em diversas fotos um gato igual ao que haviam adotado estava ao seu lado. Inicialmente pensaram se tratar de uma coincidência, pois esses jornais datavam de mais de 50 anos atrás, então era impossível ser o mesmo gato. Mas ainda assim, a partir dali decidiram prestar mais atenção no gato e notaram que de fato ele não se comportava como um gato comum. Eles então suspeitaram que o gato poderia estar possuído pelo espírito da antiga proprietária, que havia voltado para assombrar a casa. Resolveram pesquisar sobre o tema na internet, até que descobriram sobre o termo skinwalker, que são bruxas que se transformam, ou possuem animais e passam a viver através deles. A história parecia fazer sentido, já que ambos sentiam que aquele não era um gato normal. Decidiram então bolar um plano para se livrar dele. Mas a partir dali as coisas pioraram rapidamente. No dia seguinte, ao retornarem para casa encontraram o gato sentado no meio da sala. Seus olhos os encaravam diretamente e emitiam um brilho vermelho intenso, sua pelagem estava toda arrepiada como se estivesse pronto para os atacar. Parecia que de alguma forma o gato sabia que haviam descoberto seu segredo e decidiu tomar conta da casa. O animal começou a se mover de forma estranha.
Ele começou a arranhar as paredes e a fazer sons guturais. Eles tentaram correr, mas o gato parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele então saltou sobre eles, causando ferimentos profundos a cada arranhão. O casal estava completamente aterrorizado e não sabia o que fazer. Perceberam então que estavam diante de algo além do seu entendimento. O gato possuído havia tomado conta da casa e agora parecia que nada poderia detê-lo. Eles deixaram a casa imediatamente, mas não conseguiram esquecer o que haviam enfrentado. Eles se mudaram para outra cidade e tentaram reconstruir suas vidas, mas o trauma ainda os assombrava. Receberam então a notícia de que a casa havia sido incendiada. Os bombeiros não conseguiram chegar a tempo para salvá-la, e tudo o que restou foi um amontoado de escombros fumegantes. O casal ficou arrasado com a notícia. Eles se perguntavam se o Skinwalker havia escapado, ou se o espírito da antiga proprietária havia se consumido com as chamas. Mas a verdade era que eles nunca mais teriam a resposta para essas perguntas. O tempo passou e o casal conseguiu tocar suas vidas normalmente. Pensavam ter se livrado de todo o mal que os atormentou naquela antiga casa. O dinheiro que receberam do seguro da casa foi o suficiente para comprarem um apartamento na cidade e ambos conseguiram rapidamente bons empregos. Tudo ia bem, até que em uma noite de lua cheia, enquanto descansavam no sofá após o jantar, ouviram o som de algo arranhando freneticamente a porta de entrada de seu apartamento. O espelho amaldiçoado. A mansão era antiga e sinistra, com paredes escuras que pareciam se fechar sobre quem se aproximasse. A casa havia sido abandonada por anos, mas um jovem casal decidiu comprá-la e reformá-la. Histórias eram contadas sobre a mansão. A maior delas era sobre o espelho amaldiçoado que revelaria, aquele que tivesse coragem de olhar, como seria a sua morte. De acordo com a lenda, ele havia sido trancado pelo antigo proprietário do imóvel em um quarto da casa, após seu filho ter sucumbido à loucura por tê-lo encarado. Ao entrarem na mansão, sentiram um arrepio percorrer seus corpos. Os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. O cheiro de mofo invadia suas narinas. O casal decidiu explorar a casa e quem sabe encontrar o quarto onde o espelho estava escondido. Após vasculhar a casa toda, eles encontraram um quarto trancado o qual nenhuma das chaves abria. Com o uso de ferramentas conseguiram arrombar a fechadura e lá estava ele, o suposto espelho amaldiçoado. Era um objeto imponente, com uma moldura antiga e escura. A esposa sentiu um calafrio ao se aproximar dele, mas o marido ignorou os avisos e se aproximou para se olhar no espelho. De repente, o espelho começou a brilhar intensamente, e uma força misteriosa puxou o marido para dentro dele. A esposa assistiu horrorizada enquanto ele se contorcia em agonia e desaparecia lentamente dentro do espelho. Ela tentou correr, mas as portas e janelas se fecharam sozinhas, impedindo sua fuga. A esposa ficou presa na mansão, presa em um pesadelo que parecia não ter fim. Ela ouvia vozes estranhas que ecoavam pelos corredores vazios e via sombras que se moviam nas paredes. Ela não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua imaginação. Minutos pareciam horas, então ela se deparou com uma imagem que a fez tremer de medo. No espelho amaldiçoado, viu a imagem do marido, preso dentro do objeto, com uma expressão de terror em seu rosto. Ela soube então que a única forma de libertá-lo era quebrar o espelho amaldiçoado. Com medo, mas decidida, a esposa pegou um objeto pesado e atingiu o espelho. O espelho estilhaçou em 1000 pedaços, liberando uma luz brilhante que iluminou todo o quarto. Quando a luz se dissipou, o marido estava de volta ao seu lado. Mas ela sentiu que, muito embora fosse o corpo de seu marido, por dentro não era mais ele, como se alguma coisa dentro do espelho tivesse possuído seu corpo antes de mandá-lo de volta. A partir daquele dia, por determinação do marido, a mansão permaneceu lacrada e ninguém nunca mais se atreveu a entrar nela novamente. Os poucos que se aventuraram pelos terrenos da mansão, afirmaram já ter visto o reflexo de um homem nos vidros das janelas. Algumas pessoas dizem que até hoje sua alma permanece junto ao casarão. A boneca possuída. Era uma vez uma menina chamada Emily, que em seu aniversário de 11 anos ganhou uma linda boneca de porcelana de presente de sua avó.
A boneca tinha cabelos loiros, olhos azuis brilhantes e um vestido de renda branca. Emily adorou sua boneca e após a festa a levou para casa. Naquela noite, a menina adormeceu tranquilamente ao lado de sua nova companheira. Contudo, um som estranho vindo de seu closet a fez acordar no meio da noite. Parecia uma risada malévola que ecoava pela porta entreaberta do armário. Emily sentiu um calafrio percorrer seu corpo quando se levantou para ver o que estava acontecendo. Com toda a coragem que pode reunir, Emily acendeu a luz do closet e abriu a porta abruptamente, mas, para sua surpresa, não havia ninguém lá dentro, apenas sua boneca sentada no chão, com um sorriso sinistro no rosto. A menina tentou ignorar o fato de que a boneca parecia estar olhando para ela, mas não conseguia se livrar do sentimento de que algo estava errado. Nos dias seguintes, Emily começou a notar que a boneca tinha uma vontade própria. Às vezes, ela encontrava a boneca sentada em lugares diferentes do quarto, ou com uma expressão diferente no rosto, chegando ao ponto de acordar certa noite com a boneca sentada em seu peito, visivelmente tentando estrangulá-la. A menina tentou contar para seus pais sobre o que estava acontecendo, mas eles não acreditaram nela. Eles achavam que era apenas a imaginação da filha ou que ela estava com medo de algo que não existia. Mas a menina sabia que aquilo era real e que ela precisava encontrar uma maneira de se livrar da boneca. Ela começou a procurar na internet sobre bonecas de porcelana e maldições. Depois de horas de pesquisa, ela encontrou um site antigo, sem postagens recentes, que falava sobre como se livrar de objetos possuídos. O site dizia que a única maneira de se livrar de um objeto amaldiçoado era destruí-lo completamente. A menina sabia que ela teria que agir rapidamente, antes que a boneca pudesse machucá-la novamente. Ela pegou um martelo e uma faca da cozinha e subiu as escadas em direção ao quarto. Quando ela entrou no quarto, a boneca estava sentada na cama, olhando para ela com seus olhos frios e vazios. A menina avançou, mas a boneca se levantou e começou a se mover em direção a ela. A boneca então começou a rir, um riso malévolo que ecoou pelo quarto. A menina gritou e tentou atacar a boneca com o martelo, mas a boneca era rápida e desviou dos golpes. A menina estava ficando cansada, mas ela sabia que não podia desistir. Ela continuou a lutar contra a boneca, golpeando com o martelo e a faca. Finalmente, depois de vários minutos de luta intensa, ela acertou um golpe que fez a boneca quebrar em 1000 pedaços. A menina caiu no chão, ofegante e coberta de sangue. Ela olhou para os destroços da boneca, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que ela viu um pedaço de papel dobrado entre as peças da boneca. Ela pegou o papel e abriu. Nele estava escrito: "Eu sempre vou estar aqui." A menina gritou e jogou o papel no chão, horrorizada. Desde aquele dia, a menina nunca mais conseguiu se livrar do medo. Ela tinha certeza de que a boneca ainda estava lá, em algum lugar, esperando por sua vingança. Ela nunca mais dormiu tranquilamente, sempre ouvindo as risadas malévolas da boneca em sua mente. Anos depois, quando a menina cresceu e teve sua própria família, ela decidiu vender a casa que herdou de seus pais e se mudar para longe. Mas mesmo longe, ela ainda podia sentir a presença da boneca em sua vida. Ela nunca mais teve outra boneca em casa e sempre trancava todas as portas e janelas antes de dormir. Ela sabia que a boneca amaldiçoada ainda estava por aí, esperando por sua próxima vítima. O cemitério esquecido. A pequena cidade de Ravenwood estava cercada por uma floresta densa, que parecia intransponível. O cemitério antigo ficava nos limites da cidade, no meio da floresta, e era envolto em lendas e histórias assustadoras. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, e que nenhuma alma viva poderia visitá-lo sem sofrer as consequências. No entanto, um grupo de jovens decidiu explorá-lo. Eles eram corajosos e curiosos, e estavam determinados a descobrir o que havia além dos portões enferrujados daquele cemitério. A noite estava escura e fria, e uma neblina espessa cobria a entrada, criando um clima ainda mais sinistro. Eles caminharam entre sepulturas escuras, iluminando o caminho com lanternas fracas.
As lápides estavam quebradas e desgastadas pelo tempo, e as árvores escuras que cercavam o cemitério pareciam se curvar sobre eles. Os galhos secos estalavam sob seus pés, como se os mortos estivessem acordando de seus túmulos. Foi quando decidiram começar o quebra-quebra, com um chute já derrubando quase que por completo uma velha lápide. Todos riram e continuaram a destruição. De repente, uma névoa fria e densa começou a se formar ao redor deles. Eles se entreolharam, sentindo o medo crescer dentro deles. A neblina se tornou tão espessa que eles mal conseguiam ver um ao outro. Foi então que começaram a ouvir os sussurros das almas enterradas. As vozes ecoavam pelo cemitério, chamando por seus nomes. Eles tremiam, incapazes de se mover, enquanto figuras pálidas começavam a sair das covas abertas. Os mortos estavam se levantando, caminhando em direção aos jovens com olhos vazios e rostos desfigurados. Eles tentaram fugir, mas suas pernas estavam fracas e pareciam se mover em câmera lenta. As figuras pálidas estavam se aproximando, e suas vozes sussurrantes se tornaram mais altas e mais agudas. Neste momento tiveram certeza que não escapariam do cemitério esquecido, e que seus destinos estavam selados para sempre. Os jovens foram arrastados para o meio das sepulturas, onde uma luz fraca começou a brilhar. Eles foram cercados pelas figuras pálidas, que agora pareciam ter um brilho sobrenatural. Foi então que eles viram a fonte da luz. Era uma lápide enorme, coberta de inscrições antigas. Eles começaram a sentir uma energia estranha emanando da lápide. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com eles. Então, uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Vocês invadiram nosso descanso eterno. Agora, serão nossos prisioneiros para toda a eternidade." Eles se assustaram com as palavras e tentaram correr novamente, mas era tarde demais. A energia que emanava da lápide havia prendido seus corpos no lugar. Eles tentaram gritar, mas as vozes não saíam de suas gargantas. Era como se algo estivesse sugando a vida deles. Os mortos-vivos avançaram em direção aos jovens, agarrando-os com suas mãos frias e apodrecidas. Eles sentiram a dor das garras penetrando em sua carne e gritaram de agonia. Finalmente, quando todos os jovens foram capturados pelos mortos-vivos, a energia que os mantinha presos desapareceu. Os corpos deles se desintegraram, tornando-se pó que se misturava com o solo do cemitério esquecido. A neblina se dissipou e os mortos-vivos desapareceram. Tudo o que restou foi uma lápide enorme e assustadora, que permanecia no centro do cemitério. A partir daquele dia, ninguém jamais se atreveu a entrar no cemitério esquecido novamente, temendo o destino daqueles que se aventuraram a desafiar a maldição dos mortos. Dois irmãos aventureiros sempre tiveram verdadeiro fascínio por histórias de casas abandonadas e os tesouros lá esquecidos. Eles ouviram falar da mansão Mor e dos rumores e lendas que cercavam a propriedade. Dessa forma, logo ficaram incrivelmente obcecados com a ideia de descobrir a verdade, além de, coincidentemente, possuírem o mesmo sobrenome dos que nomearam o casarão. A mansão era conhecida por ser uma propriedade antiga e mal assombrada, localizada em um afastado vilarejo da Alemanha. Era a casa de campo da poderosa família Mor, motivo pelo qual ninguém ousava sequer pôr os pés lá, pois todos que moravam próximo ao local conheciam as diversas histórias sobre as entidades que ali habitavam e que estariam protegendo um enorme tesouro escondido. Eles então decidiram investigar a mansão, pois acreditavam que poderia ser a chave para desvendar os maiores mistérios daquela região. Além disso, eles também tinham uma forte atração pelo perigo e pela emoção e estavam ansiosos para experimentar o medo e o suspense na primeira pessoa. Eles se prepararam bem para a aventura, levaram equipamentos de camping, lanternas e todos os recursos que poderiam precisar para passar a noite no local. Com o carro carregado, partiram para a mansão determinados a desvendar os segredos obscuros que se escondiam entre suas grossas paredes, erguidas no final do século XIV. Mas ao adentrar a mansão, eles logo descobriram que iriam enfrentar muito mais do que eles haviam imaginado.
A mansão parecia estar viva, com portas rangendo sozinhas e vozes sinistras sussurrando as mais diversas atrocidades em seus ouvidos. Não bastasse o fato, eles sentiam constantemente a presença de algo maligno e sombrio que se aproximava cada vez mais deles. Juntando toda a coragem que detinham, resolveram ir adiante. Enquanto exploravam a mansão, os irmãos começaram a ter visões perturbadoras de um passado sombrio. Guiados por essas visões, encontraram um cômodo que parecia ser um velho escritório. Para sua surpresa, ao adentrarem no local, as paredes magicamente tomaram cor e a escuridão que os seguia deu lugar a um local incrivelmente claro e muito elegante, até para a época, iluminado por diversas velas presas a castiçais espalhados ao redor de toda a sala. Os móveis que antes pareciam antigos e gastos, agora reluziam, como se tivessem acabado de ser comprados. Mal conseguiram contemplar todo o esplendor do local quando se viram diante de uma chocante cena de assassinato, praticado com extrema violência contra um homem elegantemente vestido e que aparentava ser um membro de sua família. Chocados, sem saber o que fazer, ficaram assustados e nesse instante perceberam que a mansão Mora escondia muito mais do que apenas um tesouro. Guiados pelos ecos dos que ali habitavam, foram pouco a pouco desvendando o passado sombrio da família Mor, passado este repleto de sangue e luxúria desenfreada e que a mansão havia sido construída justamente com o propósito de ser um local para tais práticas, ironicamente vindo a se tornar o calvário daquela família, assim como a terrível lembrança daquele dia os revelara. E quanto mais as verdades assustadoras eram reveladas diante de seus olhos, mais forte parecia ficar a presença perversa que haviam sentido. Diante do sentimento de angústia e tristeza que pairava sobre o casarão, eles presenciaram que as lendas eram verdadeiras e que a casa estava sendo protegida por algo que para eles ainda era incompreensível, e que seja lá o que fosse, estaria disposto a fazer de tudo para punir qualquer um que tentasse saquear o tesouro ali enterrado. Mas, mesmo diante de todas essas descobertas assustadoras, os irmãos ainda estavam decididos a encontrar o motivo que os levaram até ali e a desvendar todos os segredos que a mansão Mora escondia. Eles enfrentaram seus medos e todos os desafios que ali foram impostos, até finalmente encontrarem uma passagem secreta entre o escritório e a biblioteca, um discreto vão que levava a um cômodo tão extenso que se perguntaram como não o haviam notado antes. E era ali que o tesouro estava secretamente guardado, localização esta, que aparentemente custou a vida de todos que ali habitavam. No entanto, eles logo descobririam que haveria um preço a ser pago por essa descoberta, e que sair da mansão carregando-o consigo não seria tão fácil como foi para entrar. Vislumbrados com o que haviam encontrado, decidiram abrir ali mesmo o enorme cofre de metal com detalhes de ouro que ocupava grande espaço do local. No entanto, eles ficaram chocados ao descobrir que o tesouro não era composto apenas de ouro, mas sim de registros escritos e fotografias que revelavam toda a verdade sombria da família Mora e das principais famílias que dominaram a região por décadas. Além disso, descobriram através de um registro familiar que, na verdade, eles eram descendentes diretos da família Mor que ali habitara, e que a mansão havia sido construída para esconder e abrigar a verdade sobre a fortuna e o poder conquistado por seus ancestrais às custas de muito sangue inocente. Eles também descobriram que a força maligna que os perseguia era, na verdade, a alma atormentada do último antepassado que ali morou e que havia sido assassinado há poucos instantes diante de seus olhos, e enterrado com toda a sua família dentro da mansão, para que não revelasse os segredos que detinha das demais famílias poderosas, incluindo os monarcas. Contudo, as provas que seus assassinos buscavam jamais haviam sido encontradas até aquele dia. Enquanto olhavam incrédulos para os documentos de sua terrível herança, os irmãos perceberam que a alma atormentada, agora totalmente enfurecida, estava se aproximando cada vez mais, e que por estarem presos naquele cômodo sem escapatória, eles fecharam os olhos e abraçados um ao outro aceitaram seu triste fim. Porém,
Quando abriram os olhos novamente, descobriram que haviam sido transportados de volta para o presente, e a fina e impecável decoração que adornava a mansão em seus mínimos detalhes deu lugar ao local escuro e empoeirado que haviam encontrado ao pisar ali pela primeira vez. Com isso, eles pensaram que a alma atormentada havia finalmente encontrado paz ao revelar toda a verdade sobre sua família e sua trágica história, cumprindo assim seu propósito. Contudo, não podiam estar mais errados. Ao tentar sair do local sentiram uma espécie de força os barrando e foi quando se deram conta de que a entidade que pensavam ter encontrado paz, passou a eles o fardo de manter o horrível legado da família Mora em sigilo. Eles estavam a partir de agora presos na mansão assim como seus antepassados, fadados a guardar um segredo que se revelado abalaria toda a estrutura econômica da Alemanha. E deste modo, ali permanecerão até que um outro membro da família, atraído pela lenda do tesouro ali enterrado, tome seus lugares como guardiões eternos. Ainda hoje os poucos que tentam se aproximar do local contam que ouvem os gritos de angústia dos irmãos, incrédulos do seu triste destino, impedidos de deixar a mansão para proteger o legado vergonhoso de sua família, impossibilitados de seguir para o outro plano, assim como seu antepassado que deu início a tudo isso, a menos que transfiram a maldição a outro membro da família. A cobertura de um prédio antigo localizado no coração de Manhattan era conhecida como um local sombrio e amaldiçoado, repleta de histórias macabras e eventos sinistros, por isso poucos ousavam aventurar-se por lá. Dizia-se que a cobertura havia sido o cenário de diversos rituais satânicos, com inúmeros sacrifícios de animais e até humanos, realizados por uma seita oculta que havia se reunido ali durante décadas. Como investigador paranormal, eu estava fascinado pelo lugar e decidi juntar uma equipe para investigá-lo. Quando chegamos à cobertura, imediatamente começamos a sentir uma presença sinistra pairando sobre nós. O ar estava carregado de uma sensação de medo e tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nós começamos a ouvir ruídos estranhos vindo de todos os lados, como gemidos e risadas malignas. Nós estávamos ficando cada vez mais aterrorizados, quando de repente, as luzes piscaram e sumiram. Nos vimos de uma hora para outra mergulhados em uma escuridão profunda, mas podemos sentir que algo estava vindo furiosamente em nossa direção. De repente, uma figura sinistra apareceu diante de nós. Era uma criatura estranha, com olhos vermelhos e uma risada macabra. Ela começou a se aproximar. Foi quando sentimos um frio gelado percorrer nossos corpos, tentamos correr, mas nossos pés pareciam estar presos no lugar. Então, de repente, a criatura desapareceu e as luzes piscaram de volta. Nós nos olhamos, confusos e aterrorizados, e percebemos que havíamos perdido alguns minutos que não conseguíamos explicar. Decidimos então abandonar a investigação e sair dali o mais rápido possível. Mas as coisas não terminaram ali. Durante semanas depois da nossa investigação, começamos a experimentar eventos estranhos e assustadores. Era como se algo estivesse nos perseguindo e ainda nos assombrava. Nós juramos uns aos outros nunca mais voltarmos à cobertura e nunca mais falarmos sobre o que aconteceu ali. Contudo, depois de semanas de eventos estranhos e assustadores, decidi investigar a cobertura mais uma vez, desta vez sozinho. Eu queria descobrir o que havia acontecido ali, e o que estava nos perseguindo para tentar pôr um fim em tudo isso. Quando cheguei à cobertura, senti a mesma presença sinistra de antes. O ar continuava carregado de uma sensação de medo e tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então quando comecei a ouvir os mesmos ruídos estranhos vindo de todos os lados. Mas desta vez, eu estava determinado a descobrir o que havia acontecido ali. Então, eu comecei a procurar por indícios. Enquanto eu vasculhava o local, descobri uma velha caixa escondida debaixo de uma pilha de madeira. Quando abri,
encontrei uma pilha de papéis antigos, que pareciam ser registros detalhados de inúmeros rituais satânicos e sacrifícios humanos realizados pela seita oculta que havia se reunido ali, bem como um livro antigo que parecia mais como um manual ocultista. Saí correndo do local carregando comigo todo o material que encontrei. Nem preciso dizer que fiquei horrorizado com o que havia encontrado. Aqueles registros eram uma prova macabra da verdadeira natureza da cobertura. Mas ainda havia mais uma coisa que eu precisava descobrir, no motivo de ela ainda estar assombrada. Comecei a pesquisar mais sobre essa seita e descobri que eles afirmavam que a fonte de seu poder vinha de um pacto que haviam feito com o próprio demônio. E por isso, em troca de poder e riqueza, eles sacrificaram diversas pessoas inocentes na cobertura daquele prédio antigo. Mas o pacto tinha um preço, suas almas seriam presas na cobertura para sempre. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa para acabar com aquela maldição. Eu fui à cobertura com uma cruz e um livro de orações, determinado a enfrentar a presença maligna. Quando cheguei lá, a sensação de medo e tensão tomou conta de mim. Eu ouvi os gritos dos que ali estavam aprisionados ecoando pelos 4 cantos do apartamento e dessa vez pareciam estar determinados a me expulsar a qualquer custo do local. Comecei então a rezar e a brandir a cruz como uma espada, lutando contra a presença maligna, lutando pela minha própria vida. Foi uma luta intensa e eu estava prestes a desistir quando de repente ouvi uma voz, era a voz de uma das vítimas sacrificadas no local, que me pedia para acabar com a maldição e libertá-la de seu sofrimento eterno. Com coragem renovada, eu intensifiquei minhas orações e reuni todas as minhas forças para a batalha final. Com o pouco de vigor que ainda me restava, gritei com toda a força que pude, ordenando aos demônios ali presentes em nome do arcanjo Miguel e do próprio Deus Salvador que deixassem o local e foi então que, por um breve segundo, pude sentir como se uma onda de luz explodisse e irradiasse todo o local, uma luz poderosa o suficiente para eliminar qualquer mal que ali habitasse. Naquele exato momento senti como se o próprio arcanjo Miguel brandasse sua espada flamejante expulsando de uma vez por todas os demônios daquele local. Me vi diante da batalha entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, mas dessa vez, eu estava do lado vencedor. Finalmente, com a força do céu a presença maligna foi exorcizada, e a cobertura do prédio antigo finalmente ficou em paz. Eu sabia que nunca esqueceria aquele lugar assombrado e as vítimas inocentes que ali foram sacrificadas, mas fiquei feliz por ter conseguido ajudar os espíritos dos inocentes a seguirem adiante. Nas ruas ao redor do prédio era possível ouvir as pessoas contando sobre a tal luz branca e como depois daquilo a cobertura parecia estar em silêncio. Cada vez que ouço a história me encho de orgulho, mas nunca havia contado para ninguém até hoje. O ritual. Daniel era um homem bem-sucedido, dono de uma grande empresa farmacêutica. Aos 35 anos de idade ele havia conquistado tudo o que desejava. Morava em uma casa luxuosa, viajava constantemente pelo mundo, tinha carros caros e uma conta bancária de dar inveja a muita gente. No entanto, apesar de toda a sua riqueza, ele se sentia vazio e infeliz, nada mais parecia fazer sentido. Há cerca de 2 anos, Daniel se casara com Camila, uma jovem mulher bela e ambiciosa. Ela era a esposa perfeita, mas com o tempo Daniel não se sentia mais apaixonado por ela e decidiu então pedir o divórcio. Camila não aceitou a ideia de perder o marido e as mordomias que ele a fornecia e com isso, começou a planejar sua vingança. Ela sabia que não poderia simplesmente aceitar o divórcio e sair de mãos vazias como previa seu pacto antenupcial, ela só lucraria sua parte da fortuna caso Daniel fosse a óbito. Depois de muito pesquisar, ela encontrou o que procurava, um homem capaz de realizar os mais perversos rituais. Com sede de vingança, foi ao encontro do tal homem e ao encontrá-lo, pediu a ele que fizesse um feitiço para que Daniel fosse a óbito de uma forma cruel, mas que fosse uma morte natural. O homem sem pestanejar pediu uma fotografia de Daniel, mas não qualquer fotografia,
ele queria uma imagem em que Daniel estivesse sozinho e feliz. Camila rapidamente encontrou uma foto de Daniel tirada em uma de suas inúmeras viagens de negócios. Entregou a foto ao homem, que imediatamente começou a trabalhar em seu feitiço, advertindo a ela que mantivesse sua vida comum e que em breve ela obteria o que desejava. Pouco depois, Daniel começou a sentir algo estranho. Uma forte dor em seu abdômen, que só piorava com o tempo. Ele se consultou com os melhores médicos que o dinheiro poderia contratar, mas nenhum deles foi capaz de identificar a causa do problema. Foi quando sua pele começou a escurecer e a cheirar como se estivesse podre. Seu corpo parecia estar se decompondo com ele ainda vivo. Daniel se desesperou e procurou especialistas médicos fora do país, mas nada parecia ajudá-lo. As dores que antes eram apenas em seu abdômen se irradiaram para o resto do corpo, e sua situação só piorava a cada dia. Ele perdeu peso rapidamente, sua pele perdia a coloração saudável e seus cabelos, que sempre foram muito bem cuidados, começaram a cair. Ainda sem saber o que lhe acometera, Daniel foi tomado pelo medo de morrer. Deixando suas crenças de lado, percebeu que aquilo não era uma doença normal, pois a cada noite tinha o mesmo sonho macabro, com a mesma rua estreita e com o mesmo casebre de madeira antigo, com uma velha senhora na varanda que o fitava incessantemente. Ele conhecia aquela rua e, sem mais resistências, decidiu ir até lá. Ao chegar, ficou estarrecido, pois se deparou com a mesma senhora que constantemente o encarava em seus sonhos. Mesmo sem nunca ter proferido uma palavra, ele sentia que ela o convocava até aquele lugar. Ela então consentiu com a cabeça, convidando-o para entrar. Ao entrar na casa, a senhora logo o alertou que não possuíam muito tempo e que o feitiço feito poderia ser revertido, desde que agissem rápido. Daniel, ainda sem entender, perguntou o que estava acontecendo com ele. Foi então que a senhora explicou que um feitiço dessa magnitude só poderia ser feito por alguém com tamanho conhecimento em necromancia. Ela disse que antes da sua conversão, praticava estes atos de bruxaria, que o grupo ao qual ela pertencia ia até os necrotérios da cidade, e subornavam os funcionários para que inserissem e costurassem uma foto da pessoa amaldiçoada dentro de um corpo já sem vida, e assim, conforme o cadáver fosse se decompondo em seu túmulo, a pessoa amaldiçoada da mesma forma apodreceria ainda em vida. Contudo, para reverter o feitiço, eles precisariam encontrar o corpo qual a fotografia de Daniel havia sido costurada, desenterrar o cadáver, retirar a fotografia de dentro dele e queimá-la antes que o sino desse a última badalada da meia-noite daquele dia. Daniel ficou chocado e aterrorizado com o que ouviu, mas ainda incrédulo, sabia que não tinha escolha a não ser seguir suas orientações. Juntos, Daniel e a senhora foram ao necrotério da cidade buscar por informações dos cadáveres que haviam sido despachados no dia em que as dores começaram. Após gastar alguns milhares em suborno, um dos funcionários forneceu informações sobre o corpo em que a fotografia havia sido costurada, tendo inclusive ele próprio praticado o ato a mando de um senhor de meia idade. Assim, eles descobriram que o corpo havia sido enterrado em um pequeno cemitério localizado na periferia da cidade. Com medo e desesperado, Daniel seguiu a senhora até o cemitério. Lutando contra o tempo, vasculharam todo o local atrás da lápide do falecido indicado pelo funcionário do necrotério. Com muito custo localizaram o túmulo, porém, ao dar a primeira pasada na terra, Daniel sentiu como se tivesse batido em concreto, mas não havia sinais de concreto ali, apenas uma grama recém-replantada em uma terra tão escura como a noite. A senhora rapidamente identificou que aquele que praticara o ritual lançara feitiços de proteção para que o corpo jamais fosse violado. Não fosse sua tamanha perícia nas artes das trevas, Daniel poderia ter ficado por ali mesmo, após proferir algumas palavras em uma língua desconhecida. Certamente os contrafeitiços necessários para quebrar a proteção lançada sobre o caixão. A senhora assentiu com a cabeça para que ele iniciasse a escavação. Com um pouco de receio, Daniel investiu com cautela contra o fofo chão gramado, mas para sua surpresa, dessa vez a pá entrou quase que por completa, retirando uma grande quantidade de terra escura do local. Para sua sorte, era uma cova rasa e assim,
Utilizando o pouco de forças que ainda restava em seu corpo praticamente apodrecido, ele chegou à superfície do caixão. Ao abri-lo, Daniel ficou horrorizado ao ver a aparência deteriorada do corpo. Com as mãos firmes, a senhora puxou um punhal de suas vestes e cortou a camisa simples de botões que vestia o cadáver, expondo assim uma costura em forma de Y em seu tronco, que partia da direção de seus 2 ombros e finalizava abaixo da linha do umbigo. Com certa destreza, ela rapidamente abriu os pontos costurados pelo legista e com as próprias mãos vasculhou o interior do cadáver, retirando de dentro dele a fotografia de Daniel estranhamente preservada. Faltavam 10 minutos para a meia-noite e Daniel se encheu de esperança. Finalmente sua maldição seria quebrada a tempo. Ele ajudou a senhora a sair da cova e, ao tentar pular para fora, sentiu como se algo o segurasse. Pensou inicialmente ter prendido sua perna nas madeiras do caixão, mas ao abaixar a visão notou que o cadáver que ali jazia segurava firmemente seu tornozelo e o encarava rispidamente com seus olhos sem vida. O susto foi tamanho que ele caiu de costas na cova, sem forças para desvencilhar-se do morto-vivo que investia novamente para cima dele. Ele se viu impedido de sair dali, gritou para a senhora, mas ela pareceu não ouvir. Contudo, de uma hora para outra o corpo que o estrangulava perdeu a vida novamente, caindo desfalecido sobre si. Ao olhar para cima, ele avistou a senhora, que disse a ele que eu devia ter previsto isso, o encantamento do guardião morto-vivo. Sem tempo para maiores explicações, Daniel trocou de lugar com o cadáver e com muito custo conseguiu sair da cova que havia aberto. Só faltava agora 1 minuto para a meia-noite. Daniel, sem forças para sequer andar, sentou ao lado da lápide e dali apenas assistiu o ritual que a senhora praticava. Parecia ser algo complexo. Ingredientes precisavam ser misturados em uma determinada ordem e quantidade enquanto sons estranhos eram proferidos por ela. Foi quando ouviu o primeiro badalar do sino da pequena capela anexa ao cemitério. O segundo badalar veio em seguida, e a dobra do sino. Daniel sentia a vida esvaindo de seu corpo. Ele já havia perdido as contas quando a senhora fez uma cruz com cinzas em sua testa e disse: "Está feito." Ele conseguiu e ainda ouviu a última badalada do sino antes de perder a consciência. Sem saber quanto tempo se passou, Daniel acordou ainda atordoado em sua cama. Ao olhar ao redor, notou que em sua cabeceira havia uma foto de Camila com a seguinte frase escrita no verso: "Foi ela." Assim que conseguiu forças para levantar, ele se dirigiu ao humilde casebre de sua salvadora. Devia sua vida a ela e a daria sua fortuna caso ela pedisse. Contudo, ao chegar no local, se deparou com um terreno baldio, sem qualquer sinal de que havia algo construído ali. Pensando que seus olhos lhe pregavam uma peça, avançou portão adentro e, em meio à vegetação que já alcançava a altura de seu joelho, notou que algo reluzia em contraste com o sol. Ao agachar-se, deparou com uma pequena caixa de metal com uma mensagem gravado nela: "Daniel, não abra esta caixa." Os dias se passaram e sua pele começou a melhorar. Suas dores aos poucos desapareceram até que finalmente ele recuperou inteiramente a saúde. Mas haviam ainda 2 coisas que Daniel ansiava em saber: quem ou o que era a senhora que lhe ajudara e o que havia dentro da misteriosa caixa. O que sabemos é que até hoje ele não abriu a caixa, mas algo me diz que em breve descobriremos o que há em seu interior. A lenda da loira do banheiro. Era uma noite chuvosa e escura quando Lucas, um jovem de 16 anos, entrou na sala de aula noturna no Colégio Estadual São Paulo. Ele era um estudante comum, mas tinha uma personalidade aventureira e gostava de desafiar as regras. Enquanto todos os outros alunos estavam concentrados em suas atividades, Lucas decidiu explorar o colégio. Ele caminhou pelos corredores escuros, examinando cada sala e cada porta trancada. De repente, ele se deparou com uma porta antiga marcada com uma placa escrita: "Banheiro feminino", que estava trancada. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade o venceu e ele decidiu tentar abrir a porta com um arame que havia encontrado no chão. Após algumas tentativas, ele conseguiu destrancá-la. Em seguida, ele entrou no banheiro feminino e logo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lugar estava escuro e silencioso, com apenas o som da chuva caindo ao lado de fora.
Enquanto estava lá dentro, ele ouviu um barulho estranho vindo de uma das cabines e sentiu um forte cheiro de perfume. Ele virou-se e viu uma figura assustadora caminhando em sua direção. Era uma garota loira, usando um vestido branco manchado de sangue. Seus olhos estavam fixos em Lucas enquanto ela se aproximava lentamente. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Então, a mulher o tocou e tudo ficou escuro. Quando Lucas acordou, ele estava caído no chão no banheiro. Sua cabeça doía e ele sentia um forte enjoo. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam e ele quase caiu novamente. Ele olhou ao redor e viu que o banheiro estava diferente. As paredes estavam cobertas de musgo, as pias estavam enferrujadas e havia um odor de podridão no ar. Lucas se perguntou o que havia acontecido e como havia parado ali. Enquanto tentava se recuperar, ele ouviu uma voz sussurrando seu nome. Ele se levantou com dificuldade e viu a mesma figura assustadora que havia visto antes. A mulher loira estava parada bem na sua frente, olhando para ele com um olhar vazio. Lucas tentou correr, mas suas pernas ainda estavam fracas e ele caiu novamente. A garota o tocou mais uma vez e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, quando os outros alunos chegaram para a aula, encontraram o banheiro feminino com a porta semi-aberta. Espiaram pelo vão da porta e viram as pernas de Lucas saindo de uma das cabines do banheiro. Rapidamente chamaram o zelador que entrou no banheiro e descobriu o corpo de Lucas no chão, com uma expressão de terror em seu rosto. Logo, a notícia se espalhou por toda a escola e a polícia foi chamada para investigar o caso. Os alunos começaram a relatar avistamentos da loira do banheiro em vários lugares no colégio, incluindo os corredores, as salas de aula e até mesmo os vestiários. As pessoas começaram a temer por suas vidas e evitavam usar os banheiros no colégio a todo custo. Alguns alunos diziam ouvir sons estranhos durante a noite, como risadas e sussurros. Outros afirmavam ter visto a loira do banheiro vagando pelos corredores do colégio, sempre com seu vestido branco manchado de sangue. Com o tempo, a lenda da loira do banheiro tornou-se cada vez mais assustadora e muitos alunos começaram a ter medo de frequentar o colégio. Alguns até mesmo transferiram-se para outras escolas, com medo de se tornarem a próxima vítima. Um dia, um grupo de alunos decidiu investigar a fundo a lenda e tentar descobrir a verdade por trás deste mistério. Eles vasculharam os registros no colégio em busca de pistas e finalmente encontraram. Nos antigos arquivos de sala de química abandonada havia um diário antigo, pertencente a uma aluna deste mesmo colégio, que havia desaparecido anos atrás. No diário, a aluna relatava como havia sido vítima de bullying por parte de seus colegas de classe por anos e que sempre buscava refúgio no banheiro feminino. Além do diário, no arquivo eles encontraram recortes de jornais da época, um deles os chamou a atenção, possuía como manchete a história de uma aluna que foi espancada até a morte no banheiro do Colégio Estadual São Paulo, e que na época, a mãe de Lucas era uma das suspeitas do ocorrido. Desde então, seu espírito havia sido preso ao colégio, assombrando todos aqueles que se atreviam a entrar em seu calvário. Motivo pelo qual estava há anos trancado. Com a verdade revelada, os alunos pensaram que conseguiriam acalmar o espírito da aluna e pedir desculpas por todo o sofrimento que a fizeram passar. No entanto, já era tarde demais. A loira do banheiro havia despertado de sua fúria e agora, estava determinada a se vingar dos filhos de todos aqueles que haviam zombado e humilhado a aluna em vida. A partir dali os ataques se tornaram mais intensos e pontuais, muito embora vários alunos relataram ter tido contato com a tal loira, grande parte destes relatos era mentira. Contudo, a cada menção que faziam sobre si ela ficava mais forte, era como se ela se alimentasse do medo dos alunos, que crescia a cada dia. Alguns afirmavam ter ouvido a voz da loira sussurrando em seus ouvidos, enquanto outros diziam ter visto seu reflexo no espelho no banheiro, mas até então ninguém mais experimentou o triste fim de Lucas.
Ela então começou a aparecer com cada vez mais frequência para os alunos do colégio. Suas aparições físicas aconteciam sempre nos banheiros, mas conforme ficava mais forte, ela poderia aparecer em qualquer reflexo, desde espelhos até nos vidros das janelas e portas. Ninguém mais estava seguro em lugar nenhum. Aos poucos os alunos pararam de frequentar as aulas, a maioria foi transferida para outras escolas. Com isso, a lenda se espalhou por toda a cidade e o Colégio Estadual São Paulo ficou conhecido como um lugar amaldiçoado, ninguém mais queria estudar ali. Mesmo depois de muitos anos, a loira do banheiro ainda assombra os sonhos de muitos alunos e moradores da cidade, que nunca se esquecerão da lenda aterrorizante que se tornou realidade.